Olá, investidores. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o MongoDB. Então, se você é interessado em programação, automação, DevOps, assiste aí o vídeo. Se gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o materialzinho. Estamos aqui, então, MongoDB é the Document Database, né? Na verdade, o Mongo ele é o Document Database porque ele utiliza um outro paradigma, ele não utiliza o paradigma relacional, ele não é um banco SQL, tá? Então, os bancos mais tradicionais, como Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, né, eles utilizam um paradigma relacional. E o Mongo ele utiliza um outro paradigma que é muito mais orientado a documentos que contêm objetos, e a gente vai ver isso aí detalhadamente. Mas antes disso, né, vamos dar uma olhada no próprio site do Mongo, né? Eu gosto de passar pelo site do produto, porque é ali que eles estão se vendendo e a gente passa a ter uma boa noção, né? Uma noção por cima do que é o produto, né? Uma big picture, né? Então, loved by developers, built for, né? Então, aqui ele já define a persona do produto. Ele é para desenvolvedores, tá? E é para estas pessoas que ele é construído, para desenvolvedores. E ele é construído para uma série de aplicações, né, para uma série de casos de uso. Então, ele diz aqui para dados operacionais, para dados geoespaciais, para gráficos, né, para busca vetorial, para full text search, né, aplicações como Google, né? Então, o que que eles estão querendo vender aqui? Você não precisa de diferentes aplicações de bancos de dados para diferentes casos de uso. Você consegue usar o Mongo, né, de uma maneira versátil, ele é flexível, te permite criar toda essa gama de aplicações diferentes, né? Ele é o número um Modern Database, né? Aqui por Modern Database, a gente está querendo falar de bancos que não são SQL, né? Como o Mongo, o Redis, o Dynamo da Amazon, dentre outros. E o Mongo, ele é o maior em adoção mundial, mais de 175 mil developers se juntando todos os meses. Ele está distribuído em muitas regiões em cloud, né? Através da Azure, da Microsoft, da Google Cloud, do AWS, né? Você pode utilizar ele espalhado em regiões pelo mundo todo. Tem mais de 50 mil clientes, né? Corporativos. Foi lançada agora a versão 8.0, que com uma improved performance aqui de operations por segundo, aqui, ó, mais de 55 mil operações por segundo na versão 8.0. Aqui, novamente, ele reitera, né, built by developers, for developers, né? Ele é construído por desenvolvedores e para desenvolvedores. Ele mostra aqui um snapshot de como que é o modelo dele, né? O modelo dele é todo aqui orientado a objetos, né? Aqui é um objeto JSON, que pode ter, inclusive, subobjetos dentro dele, e isso é o que flui do banco para as aplicações, né? Ele tem uma documentação muito boa, né? Artigos, exemplos de código, documentação técnica, assim, excelente. Tem um Developer Center com tutoriais, vídeos, exemplos de código também, e tem uma comunidade extremamente ativa em que você pode responder e você pode perguntar, né? E pode responder também dúvidas dos outros, né? É, Aqui ele fala novamente dos casos de uso, né? Vector Search, na verdade,
é um tipo de pesquisa utilizada em aplicações para AI generativa, né? Você tem processamento de streaming, em que você pode conectar o Mongo com aplicações como Kafka, que fazem hub de diferentes streamings, né? E aí você tomar decisões em cima das informações que você está recebendo nesses streamings. Você pode usar ele para aplicações operacionais, para aplicações transacionais, né, em que conceitos de transações, né, de você ter diversas collections, ou o que seriam tabelas no banco convencional sendo atualizadas, ou tudo ou nada, isso se torna extremamente relevante. Você pode usar ele para test search, como aplicações estilo Google, para aplicações analíticas, né, mais voltada para tomadas de decisão, aplicações gráficas e geoespaciais, como Waze, Google Maps, aplicações, por exemplo, para aviação, né, em que toda essa parte de mapa, geografia é muito importante. Então, ele é, para muitos casos de uso, aqui ele apresenta alguns clientes grandes, por exemplo, aqui Volvo, que tem mais de 65 milhões de eventos processados diariamente, redução de custo, eficiência, é, algumas integrações com os stacks de tecnologia que a Mongo tem, e no final ele te faz uma chamada, né? Build the next big thing, ou seja, está te chamando a construir a próxima grande coisa, a próxima grande aplicação, venha usar o Mongo. Então é isso, acho que a gente deu um overview aqui em cima do site deles e vamos voltar aqui à nossa apresentaçãozinha, né? Tem uma parte de terminologia que é diferente do Mongo em relação ao paradigma relacional, né? Então, no banco relacional, ele é feito em cima de tabelas. O que é chamado de tabelas no Postgres, por exemplo, no Mongo é collection. O que é row, que é linha, no relacional, no Mongo é documento. O que é coluna no relacional, no Mongo é field, é campo, né? Index é index, joins e unions, tem uma contrapartida aqui de dólar lookup, dólar union, enfim, é mais uma questão sintática, né? Group by no SQL, é dollar group, que é um aggregation pipeline, e transações ACID, né? Atômicas, consistentes, com isolamento e durabilidade, elas não existiam até o Mongo 5 e foram introduzidas no Mongo 6. Assim, vamos lá, não existiam é forte. Elas existiam dependendo de como você modelasse a tua collection. Quando ela tivesse objetos embedded, né, cada documento que tenha que tenha objetos embedded, isso tudo era salvo de uma maneira íntegra, né? E ACID. Mas entre diferentes collections não tinha, mas atualmente já tem também, né? Desde a versão 6, a gente está indo para a versão 8. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo básico, né? Bastante básico de diferença de como você modela isso. Por exemplo, uma tabela de usuário em que tenha o nome do usuário, o primeiro, o último, o telefone dele, e os hobbies desse usuário. Isso no banco relacional estaria em duas tabelas diferentes, né? Os hobbies tendo a chave do usuário e os hobbies que ele tem. No Mongo, você teria aqui o nome do usuário, o segundo nome, o celular, tal, e os hobbies seriam um array, né? Seriam, na verdade, uma propriedade hobbies que é um array com todos os hobbies daquele usuário. Então, não tem necessidade de joins, né? Não tem normalização de dados. Um outro exemplo aqui, é, um outro exemplo aqui então, novamente, uma tabela de usuário, com uma tabela de contatos, que tem o telefone e o e-mail, uma tabelinha de acessos, que tem o nível daquele usuário, a que grupo que ele pertence. No Mongo, ela seria desenhada com
teria o username, teria o contato, que é um objeto que tem telefone e e-mail, e teria o acesso, que é um objeto que tem nível e grupo, que são embedded subdocumentos, né? São subdocumentos que estão dentro do documento principal. Então, esse é um exemplo bastante básico, né, para vocês terem uma visão. Então, assim, algumas características dos documentos. Documentos, eles são formados, então, como a gente já viu ali, por objetos descritos em JSON, né? É, e isso é muito legal, porque eles mapeiam naturalmente, o objeto JSON, ele mapeia naturalmente de e para os objetos no código da aplicação. Você faz a sua aplicação em Node.js, por exemplo, dentro da aplicação, todos os seus dados que estão trafegando, né, por dentro da sua aplicação são objetos JSON, normalmente. E isso, o que que acontecia com o paradigma de banco de dados convencional? Eles estavam modelados de maneira diferente, porque no banco, os objetos eles estavam descritos em tabelas e relacionamentos, mas na aplicação eles eram objetos JSON. Então, isso exigia uma camada ORM, uma camada de complexidade adicional de software, que é o mapeamento objeto relacional, que é o ORM. No MongoDB, isso não é mais necessário, porque esse fluxo é totalmente simples, integrado, né? O Mongo ele também permite representar de forma atômica relações hierárquicas complexas, com campos, arrays e subdocumentos aninhados. Então, suponhamos que você tenha um, uma aplicação tipo Mercado Livre, por exemplo, um e-commerce, né? Você pode ter representar um produto, né? Um produto que esteja sendo vendido dentro do teu e-commerce, com diversos dados complexos em relação a ele, de uma forma atômica, né? De uma forma agregada. Você pode ter lá o seu produto, esse produto tem a descrição simples dele, ele pode ter uma descrição técnica complexa, ele pode ter um conjunto de fotografias, ele pode ter reviews, né? Com classificação, se ele, enfim, que as pessoas dão para ele. Ele pode ter comentários, dúvidas e respostas. Ele pode ter uma série de interações, tudo relacionado a esse produto, e tudo num objetozão único, né? E esse objeto, ele é salvo, né? Cada documento é íntegro por natureza, porque o documento inteiro é salvo. Então, ele é atômico naturalmente. É muito legal isso. Ele permite indexação, olha só, em todos os níveis de campos. Você pode indexar pelo array, pela mensagem, pela fotografia. Ele suporta polimorfismo dos documentos. O seu documento não precisa ser todos eles idênticos. Você pode ter, por exemplo, um documento que não tenha avaliação dos usuários, ou não tenha perguntas e respostas, por exemplo. Então, você pode ter documentos polimórficos. Ele não exige integridade referencial, embora você possa criar relação entre diferentes collections, né? E caso necessário, cara, Krishna, pô, mas eu não quero essa flexibilidade toda, eu tenho vários desenvolvedores, isso vai me gerar um caos, né, de desenvolvimento, vai ficar uma zona. Eu preciso ter uma coisa um pouco mais rígida. Ok, ele te permite que você crie esquemas, né, que enrijecem as regras da sua collection e dos documentos que pertencem a essa collection, e esses, tudo que for inserido vai, né, naquela collection vai ter que obedecer às regras que tem naquele esquema, aos tipos de dados, enfim, e validações que você queira colocar, né? Bom, vamos ver agora aqui um exemplo, né, alguns exemplos básicos aqui de o depara entre SQL e MQL, que é a Mongo Query Language, né?
É, então, por exemplo, se você cria uma tabela no SQL, você tem aqui um create table, por exemplo, users, e os campos, né? User ID, idade, status, tal. No MongoDB, você não precisa criar uma tabela a priori, tá? Embora você possa, você não precisa. Se você quiser, você pode simplesmente, nada existe ainda no banco, e na hora que você roda a aplicação pela primeira vez e algum usuário se cadastra, né, essa tabela vai ser criada automaticamente ao seu primeiro insert de usuário, né? Isso vale, então, para todo, qualquer tipo de tabela. No primeiro insert, ela é criada. Bom, comando insert into users, aí os campos e os valores, né? Valores, tal. User ID, valor de user ID, de idade e de status. No Mongo seria dbusers.insert1, e aí os pares de propriedade valor, user ID valor, age valor, status valor, né? Select asterisk from users, dbusers.find, né? Se você quiser condições where, você colocaria a condição where dentro desse parênteses aqui. Update user, set status é igual a C, where age maior que 25. dbusers.update1, a condição está nessa primeira chave aqui. Se a age for maior que 25, set status é igual a C, e se você tiver outros campos, você vai colocando com vírgula. Start transaction. Aqui vamos, né, estamos falando de uma transação, né, S, né, Start Transaction, Insert into Orders, né, Order ID, produto, quantidade, os valores. E depois que eu inserir a minha order, eu vou atualizar o estoque. Update stock, set quantity é igual a quantity menos set, where product é igual a t-shirt, né? Tudo isso só acontece commit, né, ou tudo ou nada. Ou atualizo as duas tabelas ou nenhuma. O Mongo também permite isso. Session.start transaction, dborders.insert e os pares de propriedade e valor, dbstock.update1, e aí aqui é a condição, produto é igual a t-shirt, e aqui é o set, né? Incremente a quantidade com 1 menos 7. E aqui você commit a sua transaction. Então tem um depara aqui, que é uma questão sintática, né? Mas os conceitos são os mesmos, assim, a curva de aprendizado é bem rápida. Vamos lá, agilidade e colaboração. MQL, ele é JavaScript-like, né? Então, ele permite o real full stack developer, né? Porque você passa a ter JavaScript na sua camada de banco de dados, né? No seu back-end, Node.js, por exemplo, e no seu front-end, se você estiver trabalhando com React, com Angular, com Vue, enfim, você consegue trabalhar do front-end, passando pelo back-end, indo até o banco de dados, tudo com a mesma linguagem de programação, que realmente melhora muito a produtividade dos times, né? Novamente, repetindo aqui, né, os objetos eles são naturalmente integrados entre DB e a aplicação, uma aplicação Node.js, por exemplo, que você não tem necessidade de uma camada ORM, né? A estrutura dos documentos, isso é legal, ela pode ser criada e evoluída sob demanda. Você não precisa fazer um planejamento de toda a tua estrutura do teu banco de dados, todas as tabelas que vão ter, todos os relacionamentos e as integridades referenciais que vão ter, nada disso. Você pode ir fazendo isso simplesmente sob demanda, conforme você dá insert, as tabelas são criadas, conforme os objetos precisem de novos campos ou novos subobjetos, isso vai sendo incluído, e isso facilita muito o trabalho de times agile, em que as coisas são criadas ao longo dos sprints, né?
A cada sprint, uma nova funcionalidade é adicionada e o seu banco também vai sendo evoluído, né? Você pode fazer o deploy disso, enfim, ao final de um conjunto de sprints, né? Essa flexibilidade, ela é muito legal, porque ela também mitiga a necessidade de projetos complexos, assim, de migração, de estruturas de dados. Cara, assim, eu já participei desse tipo de projeto. Você migrar dados, né, quando você tem que mudar muito a estrutura de dados de um banco relacional, que tem uma estrutura complexa, isso é um inferno, né? Assim, é um projeto chato. Na verdade, você vai acabar precisando criar um novo banco com uma nova estrutura de dados e fazer um projeto de migração do banco antigo para o banco novo, respeitando as ordens que precisam ter por causa de todas as regras de integridade, né? Isso isso é um projeto que precisa do envolvimento tanto de times de DBA como de times de desenvolvedores, né? Então tem toda uma coordenação nisso. O Mongo, ele mitiga bastante a necessidade desse tipo de projeto, ele empodera o desenvolvedor e ele reduz essa necessidade cross-team de refazer banco, usando DDL, enfim, não precisa de nada de Data Definition Language, né, DDL, os DBAs não precisa muito desse tipo de coisa. E ainda assim, ele permite a utilização de esquemas, se você tiver necessidade de regras um pouco mais rígidas para as suas collections, né? Bom, em relação à escalabilidade e resiliência, cara, o Mongo é designed for cloud, né? Ele é global. Isso é uma coisa por natureza. Embora você possa baixar ali a sua versãozinha do Mongo no Docker e rodar ele, a sua aplicação apontando para o Mongo no Docker, mas, assim, na prática, você tem, inclusive, Free Tier da Mongo no Atlas, que é de graça, e você pode usar e atenderia da mesma forma, né? Assim, ele é de graça e para aplicações pequenas ele vai funcionar muito bem. Então, assim, ele tem horizontal scaling. O que é isso? Vertical scaling significa que você tem um servidor e quando você passa a ter uma necessidade de mais memória, mais disco e mais poder computacional, mais, né, CPU, enfim, você precisa, né, comprar mais infraestrutura. Você precisa de um computador maior, né, um servidor maior, mais poderoso. O horizontal scaling, você não adiciona um computador maior, mais poderoso, você vai adicionando computadores simplesmente, você vai adicionando servidores simplesmente, né? O Mongo, ele tem naturalmente, inclusive no Free Tier, tá? O conceito de cluster. O que é um cluster? Você tem um server principal e você tem dois ou mais servers secundários. As atualizações de dados são feitas no principal e elas são replicadas para os secundários. Se esse principal, por algum motivo, cair, algum secundário assume como principal. Então, ele tem embutido de graça o conceito de replicação, o que garante high availability, né, alta disponibilidade e continuidade dos serviços. E você pode colocar esses clusters, inclusive, distribuídos em diferentes regiões geográficas para mitigar questões, por exemplo, de catástrofes naturais assim que possam existir, tá? Ele também introduz o conceito de sharding ou fragmentação, que no caso não é de graça, é só a partir do M30 Tire, né? É, e, e o sharding é o seguinte: suponhamos que você tem uma collection aqui, uma tabela muito grande, e aí você pode dividir ela em diferentes clusters, né? Um pedaço dela em cada um. Isso, o objetivo já não é alta disponibilidade, o objetivo disso é processamento paralelo e improved performance, né? Você ter realmente uma performance muito maior. Bom, quando usar o Mongo, assim,
grandes volumes de dados, quando você tem dados que são estruturados e dados não estruturados, semi-estruturados, quando você tem múltiplos data sources, né? Você tem fontes de dados, tipo, tem dado vindo de Excel, tem dados vindo, sei lá, de integrações com outras aplicações, por exemplo, tem dados vindo de máquinas através de streaming, né? Tipos de dados mistos, você tem dados como objetos, arrays, imagens, vídeos, mapas, né? A sua aplicação é uma aplicação construída com foco em utilizar a cloud, né? Bom, ele é muito bom para isso, ele é praticamente nativo com essa visão, né? E você tem uma aplicação que você quer trabalhar com times agile, isso aí ele favorece bastante também. Mongo é utilizado para aplicações de gerenciamento de conteúdo, catálogos, lojas online, como a gente deu exemplo. Sistemas de healthcare, que tem muito questão de diagnósticos por imagem, por exemplo, inteligência artificial, IoT, gaming, enfim, muitos tipos de aplicação utilizam Mongo. Está aqui minhas referências, vocês podem ver que eu usei basicamente referências do próprio MongoDB. Agradeço aí a vocês. A única coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, aqui eu tenho aqui, por exemplo, uma aplicaçãozinha do meu curso de automação. Olha só, Cluster Academy. Isso aqui é um free tier, tá? Aqui está o meu clusterzinho com primário, secundário, secundário. Isso aqui tudo ativo. É legal, né? Então, pessoal, agradeço aí a vocês, espero que tenham gostado. É uma breve introdução e a ideia é realmente ter uma big picture do Mongo, né? Em outros vídeos a gente vai acabar falando mais detalhadamente sobre aspectos realmente de desenvolvimento, de aplicação, utilizando essa tecnologia que é fantástica. Eu já tive experiência de usar bastante vários bancos relacionais, já trabalhei com SQL Server, com Postgres, MySQL e hoje em dia eu sou fã do Mongo. Ok? Valeu, abraços.